Uma das questões mais interessantes do universo de Game of Thrones são as profecias. Como o próprio George R. R. Martin diz, profecias são complicadas. Algumas delas se realizam, outras não, e algumas se cumprem de uma maneira completamente inesperada. Infelizmente, em Game of Thrones, as profecias foram escanteadas no final da série, mas nos livros existem muitas delas e elas devem ter um papel fundamental na trama. Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos discutir todas as principais profecias do universo das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Olá amigos, sejam bem-vindos ao Cala a Boca Thiago e eu estou aqui profetizando que se você se inscrever no canal e deixar o seu like, o George R. R. Martin vai publicar Os Ventos do Inverno até o final do ano que vem, 2024. Então se inscreve aí para você poder me cobrar caso ele não faça isso, mas eu acredito. Antes de tudo, vale comentar aqui que eu não vou incluir nesses vídeos os sonhos de dragão, porque eu já fiz um vídeo apenas falando sobre esse fenômeno aí das crônicas que envolvem os Targaryen. E eu também não vou falar sobre as visões da Daenerys na Casa dos Imortais, porque eu também tenho um vídeo completo só sobre esse assunto. Então eu vou deixar esses dois vídeos aí nos cards e também fique até o final porque eu vou fazer uma playlist com todos os vídeos que envolvem profecias e magia aqui no canal para você já poder assistir e se contextualizar melhor logo depois desse vídeo aqui, beleza? Bom, e começando com uma das profecias mais antigas que a gente conhece no universo das Crônicas de Gelo e Fogo, a profecia do Azor Ahai, e que talvez também seja a profecia mais famosa aí tanto da série quanto dos livros. Já que nessa profecia é dito que durante a época da Longa Noite, na região de Achai das Sombras e do leste de Essos, surgiu um herói chamado Azor Ahai, que portava a Luminífera, uma espada de chamas, e que ele usou essa arma para vencer a escuridão. A profecia diz, na verdade, que o Azor Ahai vai voltar mais uma vez enviado pelo R'hllor, o Deus Vermelho, e que ele vai nascer em meio de fumaça e sal para acordar dragões de pedra, e que isso acontecerá após um longo período de verão, quando a escuridão fria e maligna voltar a cair sobre o mundo, e quando uma estrela vermelha sangrar sobre os céus. Então, o herói, esse novo Azor Ahai, vai empunhar a Luminífera e lutar contra os outros mais uma vez. E de modo geral nas crônicas, a gente tem um indicativo de que o Azor Ahai é essa primeira figura que lutou contra os outros na primeira Longa Noite. E que o príncipe que foi prometido é justamente essa parte profética que diz que o Azor Ahai vai voltar mais uma vez. Então, nos livros, o título Azor Ahai e Príncipe que foi prometido são muitas vezes usado como sinônimo, inclusive pela Melisandre. E o próprio George R. R. Martin também usa esses termos durante entrevistas e tal como sinônimos. Então dá pra gente acreditar que eles são a mesma pessoa. E nos livros, pelo menos pra mim, só tem duas pessoas que se encaixam dentre todos os critérios que a gente tem pra serem o Azor Ahai e o príncipe que foi prometido, que é a Daenerys e o Jon Snow. Mas eu também já tenho um vídeo só falando sobre quem é o Azor Ahai, que também vai estar aqui nos cards para vocês conferirem. Bom, e também vale mencionar que da perdição de Valíria até a Batalha do Tridente, a gente não tem muitos relatos de profecia em Westeros, apenas aquelas que estão relacionadas aos sonhos de dragão, que como eu já mencionei, eles vão estar num outro vídeo aqui do canal. Porém, tem uma profecia em particular que vale muito a pena mencionar, que acontece durante o reinado dos Targaryen. Essa profecia é mencionada no livro Fogo e Sangue durante a Dança dos Dragões, quando um homem chamado Hugh-Hammer, ou Hugh Martelo, que era um bastardo da casa Targaryen, lutou pelo lado dos negros e teve sob seu controle o dragão Vermithor, que pertencia ao falecido rei Jaehaerys I. Em determinado momento da treta, aproveitando que o Westeros estava um completo caos, o Hugh Martelo se declarou rei, simplesmente isso. E ele fez isso porque existia uma profecia antiga em Westeros que dizia que, quando um martelo caísse sobre um dragão, um novo rei seria coroado. O Hugh acreditava que ele cumpria essa profecia, porque ele tinha esse título de martelo e ele estava voando, sobre um dragão, o Vermithor. Porém, acontece que o Hugh nunca chegou a ser rei, ele acabou sendo assassinado logo depois de se declarar. Mas o mais interessante pra gente aqui é que de fato essa profecia se cumpriu quando o martelo do Robert Baratheon caiu sobre o último dragão, o príncipe Rhaegar Targaryen, acabando com a dinastia aí dos Senhores do Dragão e matando o Rhaegar durante a Batalha do Tridente. E assim surgiu um novo rei de Westeros. Bom, mas essas profecias que eu trouxe até agora, elas são relatadas antes dos livros começarem.
Nos livros principais das Crônicas de Gelo e Fogo, a gente tem diversas profecias que eu vou trazer agora para vocês. E eu vou organizar elas não em ordem cronológica, e sim pelos profetas que fizeram, né, essas previsões, beleza? Para ficar mais fácil de organizar. E começando com o fantasma do coração alto, que na verdade pode ser a principal vidente lá em Westeros que está viva durante as crônicas. A fantasma do coração alto é uma misteriosa mulher anã que às vezes faz algumas previsões de futuro para a Irmandade Sem Bandeiras, que está atuando lá nas terras fluviais. Essa profetisa aparece nos capítulos da Arya, lá no segundo livro, A Fúria dos Reis, e numa das suas falas que a gente vê ali na história, ela faz algumas previsões que envolvem a morte do Rhaenyra Baratheon, do Balon Greyjoy e da Catelyn Tully. E ela até mesmo antecipa a chegada da Senhora Coração de Pedra. Ela diz, abre aspas, os velhos deuses movimentam-se e não querem me deixar dormir. Sonhei ver uma sombra com um coração em chamas matando um veado dourado. Sim, sonhei com um homem sem rosto, à espera numa ponte que oscilava e balançava. Em seu ombro estava empoleirado um corvo afogado, com algas penduradas nas asas. Sonhei com um rio rugindo e uma mulher que era um peixe. Estava à deriva, morta, com lágrimas vermelhas nas faces. Mas quando seus olhos se abriram, acordei aterrorizada. Tudo isso sonhei e mais ainda, fecha aspas. Bom, aqui a gente consegue ver várias previsões, né, da morte do Rhaenyra, do Balon, né, e também da Catelyn Stark no rio, né, morta lá, do mesmo jeito que é descrito no Casamento Vermelho. Porém, a fantasma do coração alto também faz outras profecias que não são tão claras. Por exemplo, abre aspas, sonhei com um lobo uivando na chuva, mas ninguém ouvia o seu lamento. Sonhei com tal clangor que julguei que minha cabeça fosse estourar, com tambores, berrantes, flautas e gritos, mas o som mais triste era o de pequenas campainhas. Sonhei com uma donzela num banquete, com serpentes roxas nos cabelos e veneno pingando das presas delas. E mais tarde voltei a sonhar com essa donzela, matando um gigante selvagem num castelo feito de neve. Fecha aspas. Bom, a gente tem os indicativos para dizer que o lobo uivando na chuva provavelmente é uma referência ao Casamento Vermelho, mas também poderia indicar qualquer um dos Starks, né, que está completamente sozinho aí espalhados pelo mundo. Além disso, a donzela num banquete com serpentes roxas nos cabelos provavelmente é uma citação ao Casamento Púrpura, que é o no qual acontece a morte do Joffrey, e essa donzela provavelmente é uma referência a Sansa. Agora, ela diz que vê mais uma vez essa donzela matando um gigante selvagem num castelo de neve. Seria uma citação da Sansa retomando o Interfell do Ramsay? O que isso significa? É difícil de prever. E essa citação a um clangor de sinos poderia ser uma referência a uma nova Batalha dos Sinos acontecendo lá em Porto Real, com Jon Connington enlouquecendo e querendo explodir a cidade? Essas pequenas referências que a Fantasma do Coração Alto traz são coisas que a gente ainda não tem certeza nos livros e que só os ventos do inverno podem revelar. Além disso, vale mencionar que existe uma relação direta entre a Fantasma do Coração Alto, essa vidente, e o nascimento do Rhaegar, da Daenerys e do Viserys. Já que o Sir Barristan Selmy conta para Daenerys que o rei Jaehaerys ouviu de uma bruxa do bosque que o príncipe que foi prometido nasceria da linhagem dos seus filhos, ou seja, da Rhaella e do Aerys. E foi especialmente por isso que o rei Jaehaerys acabou casando seus filhos. Ele casou o Aerys com a Rhaella, para garantir que essa linhagem acontecesse. E justamente dessa linhagem veio o nascimento do Rhaegar, do Viserys e da Daenerys. E possivelmente do Jon Snow também. Esse é um dos motivos pelos quais o Jon e a Dany se encaixam também dentro da profecia do Azor Ahai. A bruxa do bosque que o Sir Barristan descreve para Daenerys bate bastante com a descrição do Fantasma do Coração Alto, que a gente também encontra lá nos capítulos da Arya, por isso que a gente consegue ligar essas duas personagens. Mas além do Fantasma do Coração Alto, existe uma outra feiticeira das florestas, a Meg Ahran. Ela aparece nas memórias da Cersei, que em 276 depois da conquista, ainda na sua juventude, resolveu visitar essa vidente que vivia lá em Lannisporto. É dito que a Meg Ahran era uma mulher muito feia e que tinha sido trazida para Lannisporto como esposa de um mercador vinda de Essos. É provável que o nome Meg seja uma flexão, ou seja, uma adaptação mal feita do povo de Lannisporto da palavra Maege, que segundo a Mirri Maz Duur significa sábio. Mas que, né, como a gente vê lá em Essos, geralmente o pessoal usa essa palavra para, né, ofender uma pessoa, uma palavra meio pejorativa que indica uma bruxa ou alguém que faz magia de sangue. De qualquer jeito, a Meg Ahran recebe a Cersei e mais uma amiga dela, a Melara Hedtund.
Hetherspoon. Inicialmente a Meg não quer falar com as duas, mas a Cersei ameaça a vidente, que então permite que a Cersei faça 3 perguntas para ela. E é então que a Cersei faz a primeira pergunta: quando vou me casar com um príncipe? A Meg responde: nunca, casareis com o rei. Aqui a Cersei estava prometida para se casar com o príncipe Rhaegar, porém a Meg já indicava que esse casamento nunca aconteceria, e que no final a Cersei casaria com Robert, o futuro rei de Westeros. Porém vale mencionar que nessa época, nem a Cersei, nem o Rhaegar, nem o Robert sabia o que ia rolar no futuro, né? Mas a Meg e a Han já tinha feito essa profecia. Depois a Cersei pergunta: mas eu vou ser rainha? E a Meg responde: rainha sereis, até chegar uma outra, mais nova e mais bela, para vos derrubar e roubar tudo aquilo que lhe é querido. E é então que a Cersei faz a sua última pergunta: o rei e eu teremos filhos? No que a Meg responde: ó sim, ele 16, e você terá 3. De ouro serão as suas coroas, e de ouro serão as suas mortalhas. E quando as vossas lágrimas vos afogarem, o Valonqar enrolará as mãos na vossa garganta pálida e branca, e te estrangulará até roubar a sua vida. Bom, essas profecias afetam a Cersei profundamente, tanto que ela tem muito medo da morte dos seus filhos acontecer. Ela também odeia outras mulheres que possam ser competidoras dela e que possam ser rivais que vão tomar o lugar dela como rainha. E mais do que tudo, ela teme muito a figura do Valonqar, que em valeriano significa irmão mais novo. E a Cersei acredita piamente que o Tyrion, que é o seu irmão mais novo, vai ser essa pessoa que vai tirar a vida dela no final das contas. Inclusive, nos 2 últimos livros das crônicas, a gente tem a visão, o ponto de vista, né, dos pensamentos da Cersei e dos sentimentos dela. E a gente percebe que ela está completamente paranoica com as profecias da Meg e a Han. Até porque algumas das profecias da Meg já se realizaram. Por exemplo, a Cersei casou com um rei, com Robert. De fato, a Cersei teve 3 filhos, enquanto Robert teve 16, todos eles bastardos. E além disso, um dos filhos da Cersei já usou uma coroa de ouro e uma mortalha de ouro, o Joffrey. Ou seja, a Cersei sabe que as profecias da Meg devem se cumprir, então ela tenta fazer todo o possível para fugir dessas profecias mais duras e mais finais, de que uma mulher iria roubar tudo dela e de que o Valonqar iria tirar sua vida. Porém, o mais interessante é que a Meg também responde uma pergunta feita pela amiga da Cersei, a Melara Hetherspoon. A Melara pergunta pra Meg: e eu vou me casar com Jaime? No que a Meg responde: nem Jaime, nem com qualquer outro homem. Serão os vermes a ficar com a vossa virgindade. A vossa morte está aqui hoje, pequena. Sente o cheiro do seu hálito? Está muito perto. E de fato, naquela mesma noite, a Melara suspeitosamente caiu num poço e morreu afogada. Porém, os livros dão indícios de que foi a própria Cersei que matou a amiga, provavelmente por ciúmes do Jaime. E nesse caso, mais uma vez, a profecia da Meg e a Han se cumpriu. A Melara acabou encontrando sua morte de uma forma muito breve. Bom, e já que eu falei de uma Maege, eu preciso comentar também sobre a Mirri Maz Duur, a Maege que aparece nos capítulos da Daenerys lá no primeiro livro. A Mirri é salva pela Daenerys, salva entre aspas, após um ataque do Khal-Azar acabar com o povo dela, e supostamente a Mirri tenta ajudar a Daenerys e o Khal Drogo ali durante a jornada deles. Porém, na verdade, a Mirri estava só planejando a sua grande vingança. Ela provavelmente adoece o Khal Drogo de propósito, e depois que a Daenerys pede pra Mirri salvar ele, ela usa o filho da Dany como um sacrifício de magia de sangue para manter o Drogo vivo, mas num estado vegetativo. E a profecia derradeira que a Mirri faz pra Daenerys vem depois de toda essa situação, quando a Dany pergunta pra Mirri quando o Drogo voltaria a ser como antes. No que a Mirri responde, abre aspas, quando o sol nascer no oeste e se puser no leste, quando os mares secarem e as montanhas forem sopradas pelo vento como folhas, quando seu ventre voltar a ganhar vida para dar à luz a um filho vivo, então, e não antes, ele regressará. Fecha aspas. Bom, e aqui a gente tem várias coisas curiosas. A primeira delas é que algumas dessas coisas quase impossíveis que a Mirri profetizou, talvez já tenham acontecido nos livros. Por exemplo, essa citação do sol nascer no oeste e se puser no leste. Talvez isso possa ser uma referência ao Quentyn Martell, já que o símbolo da Casa Martell é um sol transpassado por uma lança. E o Quentyn nasceu no oeste, em Westeros, e faleceu em Meereen, no leste. Ou seja, poderia ser uma forma dessa profecia ter se cumprido de uma maneira metafórica. Além disso, nos livros, a gente também vê o Montanha, um dos homens mais poderosos dos 7 reinos, tombando por Oberyn Martell. Ainda que no final das contas o Montanha tenha vencido, o julgamento por combate, ele supostamente morreu, decorrente dos ferimentos dessa disputa. Ou mesmo essa parte da profecia talvez se cumprisse na figura dos soprados pelo vento,
Sangrento, que é uma companhia mercenária que nesse momento está lutando contra Daenerys e Meereen, mas que, ao que tudo indica nos livros, eles vão virar a casaca e lutar pela Rainha Dragão. Agora, o mais interessante é que geralmente as pessoas falam da profecia da Mirri Maz Duur como uma profecia que vai indicar o momento em que a Daenerys vai poder voltar a dar à luz nos livros. Porém, essa ideia da Dany voltar a dar à luz é um critério da profecia e não o objetivo final dela. Até porque, de fato, no final do 5º livro das Crônicas, a Daenerys tem um sangramento pelas suas pernas, o que poderia ser um sinal da égua descorada, que é uma doença que causa diarreias e que está assolando a Baía dos Escravos, ou poderia ser um indício de que o ventre da Dany está mais uma vez fértil. Porém, o ponto todo aqui é que esses eventos, inclusive a Daenerys ser fértil mais uma vez, indicam uma possível volta do Khal Drogo, e não em si a gravidez da Daenerys. Agora, a gente sabe que o Drogo não vai voltar nos livros, até porque o corpo dele já foi queimado, então nem como White Walker ele poderia voltar. Então, o que essa profecia significa? Talvez ela seja um indicativo de que a Daenerys vai encontrar um novo amor ou um novo marido digno, até porque nos livros parece que o Khal Drogo foi realmente o único homem que ela amou. Ela até é meio apaixonadinha pelo Daario Naharis, mas eu diria que é mais uma coisa adolescente, mais uma paixão do que um amor de fato. Enfim, é mais aí um mistério das crônicas. E ainda falando do arco da Daenerys, a gente também tem a Quaithe. E eu tenho um vídeo só sobre a Quaithe, então também não vou me aprofundar muito aqui. Mas a Quaithe faz pelo menos 2 profecias para Dany durante a saga. Uma dessas profecias é feita quando a Daenerys ainda está em Qarth, ainda no 2º livro. Já a outra profecia que a Quaithe faz é quando a Daenerys está em Meereen e a Quaithe chega para ela aparecendo simplesmente do Neida. Na primeira profecia, a Quaithe diz, abre aspas, para ir para o norte deve viajar para o sul, para alcançar o oeste tem de ir para leste. Para ir em frente, deve voltar para trás, e para tocar a luz, tem de passar sobre a sombra. Fecha aspas. Já a segunda profecia, a Quaithe diz, abre aspas, escute-me, Daenerys Targaryen, as velas de vidro estão queimando, logo virá a égua descorada, e depois dela, os outros, a lula gigante e a chama escura, o leão e o grifo, o filho do sol e o dragão do pantomimeiro. Não acredite em nenhum deles. Lembre-se dos imortais, cuidado com o senescal perfumado, fecha aspas. Bom, talvez até a primeira profecia pareça um pouco mais enigmática, mas ela parece ser pouco literal e sim um indicativo de que, para Daenerys cumprir o seu objetivo ali na história, ela precisa tomar o caminho contrário do que se espera dela. Como assim? Bom, por exemplo, no 3º livro das Crônicas, a Daenerys deveria ir para Pentos para se encontrar com Illyrio Mopatis. Porém, ao se lembrar dessas palavras da Quaithe, ela acaba decidindo ir para Astapor para conseguir um exército, ou seja, tomando um caminho completamente diferente do que era esperado dela. Além disso, no final do 5º livro, todo mundo espera que a Daenerys mantenha a negociação de paz que ela estabeleceu em Meereen. Mas ao se lembrar das palavras da Quaithe, ela parece querer abraçar o seu lado dragão, o seu lado fogo e sangue, que leva ela para a guerra e não para a paz. Já a segunda profecia, ela é um pouco mais literal e algumas das coisas ditas pela Quaithe já ocorreram e se cumpriram no decorrer do 5º livro da saga mesmo. A égua descorada, por exemplo, que também é chamado de fluxo sangrento, chegou lá em Meereen. A lula gigante, o leão, o grifo e até o sol, o filho do sol, representam todos, né? O Victarion Greyjoy, o Tyrion Lannister, o Jon Connington e o Quentyn Martell. Todas essas figuras representadas pelos símbolos das suas casas, que são personagens que durante o 5º livro estão de fato tentando ir para Meereen para se encontrar com a Daenerys. E tem o Chama Negra também, que é o Mocorro, que é um sacerdote vermelho que tem esse apelido e que também no final do livro tá indo para Meereen para se encontrar com a Daenerys. No final das contas, o Jon Connington é o único que muda de caminho e volta para Westeros junto do suposto Aegon, filho do Rhaegar. Aqui a Quaithe também dá indicativos de que esse personagem na verdade é o dragão do pantomimeiro, ou seja, um falso dragão, um falso Targaryen. Ela também diz, cuidado com o senescal perfumado. Um provável aviso contra o Reznak Morreznak, que é um senescal que serve a Daenerys lá em Meereen, ou contra o próprio Skahaz Mokandak, que é um aliado da Daenerys lá em Meereen, mas que possivelmente traiu ela e deve estar por trás, né, da tentativa de assassinato com os gafanhotos envenenados, que acabou prejudicando Bellas, na verdade. Bom, e saindo de Essos e indo para Westeros, a gente tem o Bran, que também tem pelo menos um sonho profético nas crônicas. Na verdade, ele tem mais de um sonho de lobo, né? Porém, a maior parte deles são visões que mostram coisas mais atuais.
O primeiro sonho que o Bran tem com o Corvo de Três Olhos, esse sim já é bem emblemático. Esse sonho acontece enquanto o Bran ainda está em coma, e nele ele vê a jornada da Catelyn Stark indo para Porto Real de navio junto com o Sir Roderick Cassel. Ele também vê o Ned Stark suplicando para o rei Robert Baratheon no tridente e vê a Sansa e a Arya reagindo às mortes da loba Lady e do menino Mika. Ou seja, tudo que está acontecendo naquela jornada da comitiva real indo de Winterfell para Porto Real. Porém, além dessas cenas que mostram coisas que estavam acontecendo naquele momento, o Bran também vê coisas mais proféticas. Ele enxerga uma tempestade resultante da visita da Catelyn ao sul e vê sombras pairando ao redor da Sansa e da Arya. E ele descreve essas sombras da seguinte maneira: uma escura como cinzas, com um rosto terrível de um cão de caça, uma delas blindada como o sol, dourada e bela, e uma gigante em armadura feita de pedra, com apenas escuridão e sangue preto grosso em sua viseira. No final, o sonho do Bran termina com uma visão da muralha, onde ele vê o seu irmão, Jon Snow, e também vê as terras ao norte da muralha. E o Corvo de Três Olhos diz pro Bran que agora ele sabe o motivo pelo qual o menino tem que sobreviver ao coma. Ele também diz que o Bran não vai mais andar, mas que agora ele vai voar. E no final, esse sonho do Bran é bastante obscuro, mas ele acaba vendo algumas coisas que estão no presente ou num futuro próximo das crônicas. Lembrando que esse sonho acontece lá na primeira metade do primeiro livro, né? Por exemplo, ele prevê a Guerra dos Cinco Reis, que seria essa tempestade com a Catelyn indo pro sul, e também vê essas sombras, que são figuras que estão associadas dentro da história e da narrativa da Sansa e da Arya. Muito provavelmente, duas dessas sombras são o Cão de Caça e o Montanha. Porém, também tem essa terceira sombra, que é uma figura blindada como o sol, que é bela, e que eu particularmente não sei quem deveria representar. Talvez a Brienne? Não sei. Talvez se vocês tiverem uma teoria, deixem nos comentários para eu ver depois. Bom, e o Jon Snow também tem pelo menos um sonho profético nos livros. O Jon conta pro Sam, ainda lá no livro A Guerra dos Tronos, que ele frequentemente sonha que está andando por um corredor vazio, provavelmente em Winterfell, e que ele está chamando, mas sem nunca encontrar ninguém pelo castelo. Ele diz que na maioria das noites ele procura pelo pai, pelo Ned Stark, embora durante alguns outros sonhos ele também procure pelo Robb Stark, pela Arya ou até mesmo pelo tio Benjen. No entanto, o castelo está sempre vazio, os corvos foram embora dos viveiros e os estábulos estão cheios de ossos. E no final do sonho, o Jon diz que sempre acaba em frente para as portas das criptas de Winterfell. Embora o Jon saiba que ele tem que descer os degraus, ele não quer, porque ele tem medo do que o espera lá embaixo. No sonho, o Jon grita que ele não é um Stark e que as criptas não são o lugar dele. Mas eventualmente ele acaba prosseguindo seu caminho pelas criptas, e conforme ele desce, vai ficando cada vez mais escuro. Bom, e apesar desse sonho ser muito enigmático, provavelmente ele foi uma profecia, uma previsão sobre a desgraça que cairia pela família Stark, né? Com todos eles fugindo, sendo dispersos ou mesmo morrendo. Além disso, o Jon sendo chamado das criptas de Winterfell me soa como realmente um chamado profético para ele assumir esse legado dos Starks, sendo verdadeiramente um filho da Lyanna, ou mesmo um filho do Ned Stark, e possivelmente sendo o herdeiro do Robb como o próximo rei do norte. E o Jaime Lannister também tem os seus sonhos proféticos. As pessoas costumam falar que o Jaime tem 2 sonhos proféticos, e um deles acontece com a Joanna Lannister, que é a mãe do Jaime, da Cersei e do Tyrion. Porém, por mais que esse sonho tenha uma conotação meio mística, eu não considero que ele é profético. Mas além desse, de fato, o Jaime tem um sonho com elementos, de profecias. Nos livros, logo após o Jaime deixar Harrenhal, a gente tem uma cena dele dormindo com a cabeça apoiada em um toco de represeiro. E é justamente nesse momento que ele acaba tendo esse sonho profético. Eu vou ler a versão resumida que o pessoal da Wiki de Gelo e Fogo elaborou lá no site deles. Então prestem um pouco de atenção, porque é um sonho bem longo e um pouco confuso. Nesse sonho, o Jaime sonha que está nas profundezas do Rochedo Casterly. Ele está nu e sozinho, e no sonho ele ainda tem as suas 2 mãos inteiras. Ele está rodeado por uma dúzia de figuras altas que usam mantos com capuz e que escondem os rostos. Elas seguram lanças e se recusam a responder quem elas são. Usando as lanças, elas forçam o Jaime a descer pelas profundezas do rochedo. O Jaime sabe que tem um destino sombrio e terrível à espera dele naquele caminho. Depois de descer, ele acaba chegando em uma caverna d'água nas profundezas do rochedo. Quando ele se pergunta em voz alta onde que ele tá,
a voz dos seus parentes Lannisters responde que aquele é o seu lugar. O Jaime então vê seu pai, sua irmã e seu filho mais velho, o Joffrey. A Cersei está segurando uma tocha, que é a única fonte de luz na caverna. O Jaime implora para que a Cersei não deixe ele só e pede uma espada. É então que o Tywin Lannister responde que já deu uma espada pro Jaime, e ele encontra essa espada debaixo d'água. Quando ele segura a espada nas mãos, a lâmina pega fogo. Do nada, a Brienne acaba aparecendo da escuridão com as mãos acorrentadas. Ela também tá nua e pede que o Jaime solte ela daquelas correntes. Então aparece uma segunda espada que posteriormente também pega fogo. De longe, o Jaime ouve a Cersei dizendo que quando as chamas dessas espadas se apagarem, elas morrerão e então ela vai embora. Enquanto a dupla do Jaime e da Brienne pensa no que fazer, sombras começam a surgir das trevas. O Jaime reconhece alguns rostos, como o Orwell's Went, o Jon Darry, o Lewin Martell, o Geralt Hightower, o Arthur Dayne e o Rhaegar Targaryen. Enquanto a Brienne afirma repetidamente que ela jurou manter o Jaime seguro, a sombra do Arthur Dayne diz a ela que todos eles fizeram juramento, e as sombras culpam o Jaime pelas mortes do Aerys, da Aelia, da Rhaenys e do pequeno Aegon. É então que o fogo da espada que o Jaime segura começa a se apagar e o sonho termina. Eu acho muito engraçado esse sonho profético porque ele não dá exatamente uma previsão do futuro que vai acontecer nas crônicas pro Jaime, mas mostra um dilema muito grande que o Jaime mesmo sente em relação a seguir o caminho do legado dos Lannisters, da família dele, por isso que ele vê o Tywin, a Cersei e o Joffrey, e também esse sentimento que ele tem de ser um cara honrado e de seguir o caminho que ele acredita que é mais certo, que está associado a Brienne e aos antigos membros da Guarda Real e ao antigo juramento dele, né, como membro da Guarda Real, e a culpa que ele sente por ter matado o rei Aerys e por ter traído esse juramento. Então eu gosto bastante porque mostra um pouco desse dilema interno que o Jaime sente nos livros e dá um indicativo de que eventualmente ele vai precisar escolher um dos dois caminhos, né? Ou seguir a família, ou seguir a sua honra. Bom, e para finalizar, a gente tem os sacerdotes vermelhos. E começando pela Melisandre, que é a sacerdotisa que acompanha o Stannis durante a jornada dele pelo Trono de Ferro. A Melisandre é a principal voz em Westeros a falar sobre a existência do Azor Ahai renascido, do príncipe que foi prometido, que ela afirma ser o Stannis. Nos livros, as profecias da Melisandre se mostram sempre meio enganosas, mas algumas delas também se cumprem. Por exemplo, quando a Melisandre diz pro Stannis que viu nas chamas que, se ele fosse para Porto Real, ele seria derrotado pelo Renly. Então ela diz que em outra visão, ela viu que se o Stannis marchasse para Ponta Real, então o Renly seria morto e os vassalos dele passariam e se juntariam ao Stannis. No fim, acontece que ambas as visões dão certo. O Stannis usa de fato a sombra assassina da Melisandre para matar o Renly, tomar Ponta Tempestade e tomar os seus vassalos. Porém, quando o Stannis vai lutar em Porto Real, o Garland Tyrell usa a armadura do Renly, fingindo ser um Renly ressuscitado, para liderar o exército inimigo e vencer o Stannis. Ou seja, no final, acaba que, entre aspas, o Renly venceu o Stannis em Porto Real. Já na muralha, a Melisandre diz que ela vê nas chamas um rosto de madeira, um cadáver branco com 1000 olhos vermelhos, acompanhado por um menino com cara de lobo. Provavelmente aqui é uma referência ao Corvo de Sangue, que agora é o Corvo de 3 olhos e que tá junto com o Bran. Ela também fala que pede para chamas para ver o Azor Ahai, esperando ver o Stannis. E as chamas mostram o Jon Snow, cercado por crânios, com seu rosto mudando de um homem para um lobo. A Melisandre também antecipa nos livros a chegada de uma garota cinzenta fugindo de um casamento. É isso que ela vê nas chamas. Ela e o Jon acreditam que seria a Arya Stark fugindo do casamento do Ramsay, mas na verdade era a Aelys Karstark também fugindo de um casamento arranjado com seu primo, o Cregan. A Melisandre também vê nas sombras alguns patrulheiros que o Jon enviou numa missão. Ela diz que eles estão mortos, com rostos pálidos, órbitas vazias e chorando sangue. Pouco depois, de fato, esses patrulheiros são achados mortos. A Melisandre também tem algumas outras visões que ela diz que são distorcidas e enigmáticas. Por exemplo, ela vê torres à beira-mar submersas sobre uma maré negra e sangrenta, sombras em formas de crânios que se transformam em névoas, corpos presos juntos em luxúria e grandes sombras aladas que giram contra um céu azul através de cortinas de fogo. Nesse caso, todas essas visões podem ser indícios de algumas batalhas que estão prestes a acontecer, chegadas de dragão, o Euron lá em Vila Velha, enfim, é difícil de entender o que vai acontecer, nem a Melisandre entende, mas a gente sabe que ela tem sim visões proféticas e que elas se cumprem, nem sempre como a Melisandre espera. E para fechar, o outro sacerdote vermelho, o Mocorro. Ele é um sacerdote lá de Essos que é chamado de Chama Negra.
e ele acompanha a jornada do Tyrion até Meereen, e eventualmente ele acaba mudando de tripulação, passando a acompanhar os navios do Victarion Greyjoy, que também está indo para se encontrar com a Daenerys. O objetivo do Mocorro é chegar na Dany, assim como a Quaithe havia previsto, né? O Tyrion, o Victarion e o Mocorro, o Jon Connington e tudo mais. Quando o Mocorro fala com o Tyrion, ele afirma que vê nas suas chamas, abre aspas, dragões velhos e jovens, verdadeiros e falsos, claros e escuros. E você, um homem pequeno, com uma grande sombra, rosnando no meio de tudo. Fecha aspas. A gente ainda não sabe dizer quem são esses dragões que o Mocorro vê. Provavelmente o Mestre Aemon, a Daenerys e o Jovem Griff são o dragão velho, o verdadeiro e o falso, respectivamente. Porém, quem é o dragão claro e o dragão escuro ainda é um mistério nas crônicas. Além disso, o Mocorro também dá um indicativo de que o Tyrion deve ter um papel fundamental no que virá a ser um conflito entre os dragões, especialmente entre a Daenerys e o Jovem Griff. Porém, o Mocorro também diz que ele viu nas chamas outras pessoas procurando pela Daenerys. Em especial, ele diz que ele vê mais forte uma coisa alta e retorcida com um olho negro e 10 longos braços navegando em um mar de sangue. Essa figura é provavelmente o Euron Greyjoy, cujo símbolo é uma lula gigante e que possui apenas um único olho, porque o Euron usa um tapa-olho. Sem contar que o Euron, de fato, envia o Victarion para buscar a Daenerys e trazer para ele. Então por isso que talvez o Mocorro esteja vendo algo que represente o Euron. E bom, gente, essas são todas as principais profecias das Crônicas Gelo e Fogo. Esse vídeo eu tive que gravar 2 vezes, é um vídeo que tá com 40 minutos de bruto, tá super longo. Então assim, eu tive que separar algumas informações e deixar algumas coisas de fora para não ficar tão bagunçado. Por exemplo, aqui eu não incluí as profecias do Jojen Reed, porque a única profecia mais específica que ele vê nos livros é a de Winterfell sendo alagada com corpos afogados flutuando, o que rapidamente se concretiza porque os Nascidos de Ferro chegam liderados pelo Theon Greyjoy e conquistam Winterfell. E eu também não falei aqui sobre o Cara Malhada, porque eu também tenho um vídeo só sobre esse personagem aqui no canal. Então assim, como eu prometi para vocês no começo do vídeo, eu vou deixar uma playlist com todos os assuntos que estão relacionados a profecias nas crônicas. Porque alguns dos assuntos, eles são muito complexos e eu acho que faz mais sentido trabalhar neles num vídeo só, né, que eu consiga falar mais, explicar melhor, tirar mais dúvidas. Então nessa playlist vocês vão encontrar o vídeo completo da Daenerys na Casa dos Imortais, as visões que ela teve lá, sobre as profecias da Quaithe, sobre o Azor Ahai, as profecias do Cara Malhada e também tudo sobre os sonhos de dragão. Eu vou deixar uma playlist aqui completinha com todas as informações que vocês precisam saber, beleza? Então deixem nos comentários o que vocês acham sobre as profecias de Westeros, se eu esqueci alguma delas. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.